as mulheres, elas têm, né, veja só, é um sequestro e uma instrumentalização de uma característica profundamente feminina. As mulheres têm um traço maior de empatia, sim, que é uma coisa distintiva de grupo, né? As mulheres protegem, acolhem, enquanto os homens, eles expandem, os homens fazem um exercício da violência, né? Os homens são fortes. E a mulher acolhe, então tem uma coisa, né, até meio que dialética entre o elemento feminino e o masculino. E esse elemento feminino, veja, ele protege o grupo, ele protege o bando. Só que esta característica particular e positiva feminina, ela é sequestrada por esses movimentos, e eles falam, olha, você, mulher, tem que ser apaixonada pela humanidade. E você protege todos os filhos da humanidade, especialmente os filhos desgarrados, aqueles que estão sofrendo, né, os trans, o imigrante, o bandido. E aí a mulher pega como se fosse esse aplicativo interno, esse software, e aí ela usa, porque dado que foi sequestrado, de maneira suicida. Então ela vota em políticos que defendem isso, ela defende essa agenda, e a mulher acaba não criando lé com cré, elas não juntam os pontos. Pô, você está sendo prejudicada pela própria ação. Não, elas não percebem. Não percebe. É muito difícil você conversar com uma pessoa, com mulheres que defendem essa agenda, que as respostas que virão sobre isso são absolutamente histéricas. E aí vão falar que eu tô sendo machista, né? Tente conversar com essas ativistas nessa ordem, e você vai ver que todas as respostas sobre esses temas vão vir, assim, numa espécie de escândalo moral. Que absurdo! Que desumanidade! Né? Vai ficar puxando um espaço de escândalo moral com uma histeria intrínseca que você fala, cara, não dá pra botar a bola no chão. Então são pessoas que vão defender o bandido, vão defender, olha, você vai botar um monte de, vou botar aqui 50 mil sírios, tá vendo? Um monte de homens da Síria, de uma cultura alienígena, a Suécia, e vocês vão se adaptar. Ai, você botar 50 mil homens na sua cidade, quem, em sã consciência, colocaria 50 mil homens solteiros de uma cultura que não é exatamente muito amiga da civilidade no trato, no dia a dia, pra morar com você? Não faz sentido, certo? Mulheres falam, não, vou votar aqui em políticos que defendem isso, sim. E vão justificar, não, é pela humanidade. Então, por quê? Houve um sequestro. Ou, em geral, né, e é muito ruim falar isso, né, em geral, as mulheres voltam ao prumo, isso acontece muito com mulheres jovens. As mulheres retornam ao prumo quando casadas e filhos, porque elas têm um bando, elas têm uma responsabilidade sobre a prole, elas têm um núcleo familiar, aí esses sentimentos passam a ser reorientados para o grupo, né, pro núcleo familiar. E aí, são sentimentos que passam a ser virtuosos, proteção dos filhos, proteção, né, as coisas ficam reorientadas, aí você volta a ter uma espécie de lógica ali. Então, conforme elas envelhecem, conforme elas casam, essa loucura diminui, mas existe uma loucura ali. E essa loucura é instrumental, e ela é metrificada. Como é que pode, né, peguem a votação que teve na Alemanha agora, na eleição parlamentar da Alemanha agora de 2025, das mulheres jovens. Botar young women, Germany, blá blá blá. É só ver. Elas votaram num partido de extrema esquerda. Acho que elas votaram no Die Linke, que é um partido de extrema esquerda. Porra! A mulher jovem, assim, tá querendo só dar um tiro na própria testa. E é muito louco que elas foram acompanhadas também de uma votação de esquerda do homem e mulher muito velho. Porque esses estão presos na mentalidade do pós-guerra. Eles acham que qualquer coisa que não seja ser um cuck de esquerda virar nazista, né? Eles são, coitados, a geração boomer na Alemanha é completamente bitolada. Ó, como é que o público de 18 a 24 anos votou? É que aí é homem e mulher, né? Então você pode ver que o partido de esquerda deu 25 e o AfD, que é de extrema direita, deu 21. Aí você... mas basicamente se for pegar as clivagens, né, as mulheres votaram no de esquerda e os homens votaram no de direita. Né? O que você vai falar, pô, mas que puta de uma traição, né? Porque elas estão votando para homens de outros países irem morar no país delas. No fim do dia é sobre isso. Né? As mulheres estão votando para que homens de outros países mudem para o país delas. Aí os índices de segurança vão para as cucuias, né? Você começa a ter crime e tal. Aí elas, crime. Não, vou votar agora em leis que mantém o bandido solto. É uma, né? Se a gente pega os padrões ali, são aterrorizantes esses padrões. E é tudo verdade, né? Então sim, cara, são as mulheres eleitoras dessa maluquice. Sim. Tá, temos que falar a verdade. Tem aqui, ó, o Risa põe na tela. Isso aí, ó. Tá em alemão, mas eu posso explicar. Frauen são as senhoritas, são as mulheres. E Männer são os homens, tá certo? Então a coluna da direita, as barras ali da direita são dos homens e as da esquerda são das mulheres. Linke em alemão quer dizer esquerda. E esse partido chama Die Linke, a esquerda. Então os homens botaram 15% no partido de extrema esquerda, que esse é o Die Linke, é o de extrema esquerda, e as mulheres 34%.
Na FD, que é o partido de direita, os homens meteram 25 e as mulheres 14. O Union, que é, vamos dizer, imagino eu, o antigo partido o partido meu Deus, democrata cristão que tinha ali, foi meio a meio ali, né? O SPD, que é o social-democrata, foi pau a pau. O Verde foi pau a pau. O FDP, que é o partido liberal, deu um pouquinho mais de homem. E o BSW, eu já não sei qual é. Aí é pedir demais que eu decore todos os partidos da Alemanha. Ele ficou com 6%. Então, vocês entenderam? Onde você pega ali, galera, vocês olharem o gráfico, onde está destoando? Claramente tem uma barra. O único partido que levou no público de 18 a 24 anos mais de 30%, tá, foi o Die Linke, que é o partido de extrema esquerda, com as mulheres jovens. Vocês entenderam? Na verdade, o segundo partido que teve mais voto foi o AfD, entre homens, com 25%. O Die Linke levou quase 10% a mais de voto do que a AfD no homem. Ou seja, a concentração masculina nem foi tão concentrada. A concentração feminina é concentrada. Então o que eu vou falar pra mulher alemã jovem? Você é uma retardada. Você é uma débil mental. Você é uma imbecil completa. Vocês são umas cretinas, cara. Não tem o que falar. Vocês estão destruindo o país de vocês. E assim, estão. É um fato. Vocês estão destruindo o país de vocês mesmo. Né? E, cara... Né? Um cara falou que a FDP é osso. A FDP é Freiheit. Agora eu não lembro. Né? A FDP é um nome assim, liberdade, não sei o que. Né? É o partido liberal clássico lá deles. Uma bosta de partido também. Um cara botou aqui, ó, o Bruno Bacelar. Tem que votar o patriarcado com força. Meio que tem que voltar o patriarcado, sim. Existem, né? A história é feita de movimentos cíclicos, né? E eu acho que a gente passou no século XX por uma incursão muito feminina. E agora a gente tem que passar por uma incursão. O Ocidente, a Europa, normalmente, tem que passar por uma inflexão masculina. Não tem jeito. E não será bonito. Mas precisa. Né? E sim, cara, assim, decisões suicidas tomadas por mulheres, nesse ponto, não que homens não votem muito mal também. Homem vota mal pra caramba. Né? Eu tô falando assim... existe um padrão de votar mal, às vezes vota bem e tal. Quando a gente olha esse gráfico, volta pro gráfico, né? A gente pode falar que existe um desvio padrão, não tem? Tem algo que tá assim, né? Cruzou o desvio. Ó, isso aí, ó, tá muito... Isso tá destoando. O voto da mulher jovem na extrema esquerda destoa, né? Não adianta fingir que não destoa, não adianta falar que é uma parada que não é anômala. É anômala, lidemos com essa anomalia.